Recentemente eu terminei mais uma trilogia da minha listinha. Eu li durante esse mês o último livro da trilogia dos Executores, do autor Brandon Sanderson, que é um dos meus favoritos. Então eu vim aqui hoje contar pra vocês, será que vale a pena investir nessa trilogia? Vem comigo. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro! Quanto tempo que eu não faço isso, né? Eu ando muito empolgada ultimamente pra terminar séries e trilogias, essa inclusive era uma das minhas metas do ano, então eu estou tentando fazer isso. E esse mês eu consegui concluir mais uma, que foi a trilogia dos Executores, do Brandon Sanderson! Yay! Eu vim aqui hoje contar um pouquinho de cada um desses livros pra você, dizer o que eu achei da série como um todo e se vale a pena ou não investir na trilogia. Fiquem à vontade porque não vai ter spoiler de nada, tá? Então sintam-se livres para assistir mesmo que vocês não tenham lido. Principalmente pra isso, né? Porque o vídeo, o intuito é convencer vocês, ou não, a lerem as séries e trilogias. Primeiramente, se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Venham fazer parte dessa galerinha maravilhosa do De Livro em Livro. Deixem um like de vocês aqui embaixo, por favor. E me sigam lá pelo Instagram, que eu tenho uma conta lá. Eu tô sempre postando várias coisas e eu espero que a gente consiga conversar por lá também. Vamos começar então falando de Coração de Aço, que é o primeiro livro da trilogia. O Brandon Sanderson, ele é um autor muito criativo, principalmente quando a gente tá falando aqui de construção de personagem, de ambientação, sabe? Construção de universo. O cara é genial. Então a gente começa aqui com um universo moderno, bem semelhante ao nosso, só que a diferença é que do nada surge uma estrela bem avermelhada e brilhante no céu, assim, maior do que as outras estrelas. Então pessoas completamente aleatórias começam a desenvolver poderes incríveis, assim, estilo super-herói de quadrinho, sabe? Alguns deles voam, outros manipulam fogo, outros se teletransportam, ou são imortais. Tem uma quantidade absurda de poderes. E eu tenho que dizer que alguns deles são bem inusitados e criativos. Essas pessoas passam a ser chamadas de épicos. E alguns deles possuem mais de uma habilidade. E esses que têm mais de uma habilidade são chamados de altos épicos. Só que como sempre na vida, nem tudo são rosas, nem sempre é tudo coisa boa. Esses poderes corrompem as pessoas. Então, eles não são simplesmente super-heróis, eles são super-vilões. E eles começam a dominar o mundo. Com uma personalidade completamente egoísta e volúvel, os mais fortes começam a dominar os épicos mais fracos. Eles tomam as cidades, matam milhares de humanos, tudo a seu bel prazer. Enquanto eles vão tomando o controle dessas cidades, os humanos que vivem nelas vão ter que se adaptar e aprender a viver sob o domínio deles, morrendo de medo de serem exterminados assim sem motivo nenhum, só porque o épico quis e tava de mau humor. E assim eles acabam criando sua própria realidade distópica. O livro tem bastante desse ar de comic, sabe? De comic book. Eu acho que até a narrativa do Brandon Sanderson propositalmente se remeteu a isso. É um tipo de narrativa bem diferente pra quem já leu outros livros do Brandon Sanderson, sabe? Nem parece que é o mesmo autor em alguns momentos, eu pelo menos senti isso. É muito mais direto, muito mais objetivo, com uma veia cômica mais forte. E isso é muito representado principalmente pelo personagem principal, que é o David. O pai do David foi assassinado há 10 anos atrás, né? Quando isso tudo começou a surgir, os primeiros vilões começaram a surgir em Nova Chicago, que é onde ele mora e onde a gente acompanha a história desenrolar nesse primeiro livro. E o épico que domina Nova Chicago não é nada mais nada menos que o Coração de Aço. E um dos poderes dele é literalmente transformar tudo em aço. Então ele transformou a cidade inteira em aço. Menos as pessoas, né? Mas tipo, prédios, carros, ruas, tudo. E ele é um dos épicos mais fortes e praticamente invencíveis de todos os épicos. Depois do assassinato do seu pai, o David criou tipo uma obsessão, sabe, pelos épicos, pra saber mais, ter mais informações sobre os épicos. Ele estuda tudo que ele pode sobre eles e foi criado numa fábrica de armas. Ele teve que aprender a se virar sozinho, já que depois que perdeu o pai, ele não tinha mais ninguém. Uma das coisas que ele mais estuda é as fraquezas dos épicos, porque também tem isso. Os épicos têm poderes incríveis, mas todos eles têm uma fraqueza que ninguém sabe, que é sempre extremamente sigilosa, porque é claro que eles não vão querer mostrar o seu lado vulnerável, né? E aí ele fica tentando descobrir qual é a fraqueza de cada épico pra tentar arrumar uma forma de destruir eles, vingando assim a morte do seu pai e salvando a cidade do Coração de Aço. Ele acaba tentando procurar esse grupo de rebeldes chamado Os Executores, que são humanos que ainda têm coragem o suficiente pra tentar lutar contra esses épicos, mesmo sabendo que praticamente isso é questão de assinar sua morte. Mas essa é uma organização secreta que pouquíssimas pessoas sabem quem são exatamente esses executores, né? Poucas pessoas têm informações reais sobre eles. Eles são um rumor,
uma história aí no meio das pessoas que acaba desenvolvendo um pouco de esperança, sabe? De talvez se libertarem dos épicos e ao mesmo tempo muito medo, porque se eles fizerem alguma coisa que irrite algum épico, isso pode acabar sobrando pra todo mundo. E essa questão das fraquezas dos épicos foi algo que realmente chamou muito a minha atenção na leitura, porque eu ficava tentando descobrir junto com os personagens quais eram as fraquezas. E algumas delas são hilárias e são ridículas, sabe? Perto do superpoder do épico, a fraqueza é tipo uma coisa imbecil que você nunca ia pensar. Então isso tornou bastante divertida a leitura, na minha opinião. E como eu disse, o livro tem uma veia cômica muito forte, principalmente por causa do David. Ele tem problema com metáforas. Então ele não sabe fazer metáfora, analogia, nada assim, sabe? Ele vai tentando comparar as coisas e fica, tipo, extremamente ridículo, sabe? E às vezes ficava um ridículo engraçado e às vezes ficava um ridículo, tipo... não. Então se eu fosse criticar alguma coisa, assim, no livro, e tipo, sendo super exigente, tá? Seria isso só. Em alguns momentos, essa parte cômica eu achei meio boba, assim. Eu tenho um humor um pouco diferente, então é difícil me agradar. No primeiro livro isso foi ok, no segundo livro também. Agora eu admito que no terceiro livro foi um pouco demais. Eu tava pensando, nossa, menos. Aqui tem muita ação, o romance é ok. Eu acho que condiz com a idade, sabe? Então as decisões imaturas e o fato de você não conseguir parar de pensar e os sentimentos intensos pela primeira vez, eu acho que condiz com a falta de experiência do David e a idade dele, então achei ok. E tem uns plot twists desse livro que você fica Brandon fucking Sanderson, como você ousa fazer isso comigo? O final do livro é eletrizante. Eu já cheguei no segundo livro, Tormenta de Fogo, muito animada pra continuar a leitura, porque eu tava muito curiosa. São leituras super rápidas e super dinâmicas, sabe? Dá pra ler muito rapidinho. E os capítulos vão passando, que quando você pisca, você já tá na metade do livro. E até as explicações, que às vezes acabam ficando meio densas em alguns livros, aqui a maioria delas são colocadas em diálogos. Então, ó, é muito rápido. E aqui nesse segundo livro, nós somos apresentados a uma outra cidade, além de Nova Chicago. E essa cidade, gente, a ambientação desse lugar é um dos meus favoritos. Eu acho que é um dos meus cenários fictícios favoritos de qualquer livro de ficção que eu já tenha lido. E isso, tipo, bate Hogwarts, sabe? Tá, tipo assim... eu achei incrível. Eu conseguia ver tudo, toda a descrição de tudo na minha cabeça, assim. E era um lugar, sabe aquele lugar que eu queria estar, que eu queria muito que fosse real, porque eu queria conhecer? Então esse livro aqui também tem recheado de muita ação. A gente tem muitas respostas de coisas que foram levantadas no primeiro livro, mas a gente tem mais perguntas ainda. Principalmente sobre os épicos, sobre como tudo isso funciona. O David começa esse livro bem na bad e ele toma algumas decisões que a gente fica tipo assim, amigo, supera meu amor, olha só, tem tanta coisa importante acontecendo, vamos superar. Mas dá pra entender de onde ele tá vindo, apesar de em alguns momentos realmente ser um pouquinho irritante, assim, tipo, amigo, cresce. Algumas das reviravoltas que acontecem aqui também são do tipo que geralmente eu não sou muito fã, mas eu achei que funcionou muito bem e eu fiquei positivamente surpresa por causa disso. A gente também é apresentado novos personagens que nos conquistam assim e ao mesmo tempo dão uma punhalada no nosso coração. E o final desse livro é fogo no parquinho. E com o parquinho em chamas, nós chegamos no terceiro livro. Calamidade. E aqui nesses livros eles já estão perigando ali, sabe? Fazendo cosquinha no sovaco da morte. As coisas estão bem caóticas e eles estão chegando praticamente num beco sem saída. Então as únicas opções deles é realmente, tipo assim, lutar. Porque... e eu gosto muito da dinâmica que o David traz pro grupo aqui. Principalmente na questão de tirar todo mundo da sua zona de conforto, sabe? Eu gosto da evolução dele aqui no sentido de que ele se questiona muitas vezes sobre a hipocrisia de algumas coisas que ele pensava antes e que ele questionava nos outros, mas que agora, quando ele se vê numa situação semelhante, ele tá fazendo quase que a mesma coisa, sabe? E é interessante ver como as pessoas se transformam perto dele. Por causa dele, assim. Eu acho que tudo fica um pouco mais leve e com a presença dele. E isso é muito bacana, você ver essa mudança desse personagem influenciando os outros, sabe? E eu achei que a divisão entre eles fica mais equilibrada com o David por perto também. Todo mundo ganha o seu ponto de destaque. Em alguns momentos desse livro eu tava, pelo amor de Deus, eu não sei realmente no que isso vai dar. Não faço ideia. E em um momento do livro eu achei que eu já sabia a resposta. Eu achei, é isso, pronto. Já sei, não tem nem mais graça. E aí chegou no final, veio um plot twist e eu falei, não era! E eu me senti uma idiota por não ter reparado nisso antes. Como os livros anteriores, ele tem muitas cenas de luta, de ação, então é isso que tem essa veia do comic book, sabe? E o final, na minha opinião, foi extremamente satisfatório. Eu fiquei muito feliz com tudo. E, em geral, como trilogia, eu me diverti demais lendo. Eu achei que foi tudo na medida certa, sabe? Eu achei que o romance foi ok,
Mas se você é o tipo de pessoa que precisa de romance muito forte, muito presente no livro, talvez você não goste tanto assim. Apesar de que eu acho que o terceiro livro foi bem romântico, assim, muitas coisas estão muito ligadas ao romance. O segundo também, mas é diferente o tipo de romance aqui, sabe? Eu achei que foi trabalhado de uma maneira diferente. Mas pra quem ama um mundo distópico, super divertido, super criativo, com ambientações incríveis, muita ação, muita luta, muita surpresa, eu acho que vocês vão gostar muito desses livros. Eu dei 5 estrelas, se eu não me engano, pra todos eles. Então é uma série que eu acho que vale a pena sim você investir o seu tempo e o seu precioso dinheirinho. Bom, gente, então é isso que eu vim conversar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a trilogia dos Executores, da minha opinião sobre a trilogia. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam dos livros, se vocês têm interesse em ler. Tem link de compra aqui embaixo na Amazon. Se vocês forem comprar pela Amazon, por favor, usem o link do canal pra me dar uma força. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima!